Jerusalém, o centro do mundo e o campo de batalha de duas civilizações. Em 1095, um grito partiu da Europa e incendiou o Oriente. Nobres, cavaleiros e camponeses abandonaram tudo em busca de perdão e glória. Mas o que começou como uma missão sagrada, logo se transformou em um choque brutal de fé, sangue e ambição. Prepare-se para reviver a jornada que mudou o destino do Ocidente. Bem-vindos ao Reserva Histórica. Hoje, as espadas cruzam o deserto. As Cruzadas. No século XI, a Europa feudal fervilhava. Nobres sem terras lutavam entre si, enquanto no Oriente, os turcos ameaçavam Bizâncio e barravam peregrinos na Terra Santa. O Papa Urbano II viu nisso uma chance de ouro: unificar a cristandade e exportar a violência europeia para fora do continente. O plano era transformar cavaleiros brigões em soldados de Cristo, iniciando uma jornada sem volta que mudaria o mapa do mundo. Em 1095, no Concílio de Clermont, o Papa fez um chamado épico. Ele prometeu o perdão total dos pecados a quem lutasse para libertar Jerusalém. A multidão, inflamada pela fé e pela esperança de glória, respondeu com um grito ensurdecedor: Deus louvut, Deus o quer. Milhares de pessoas, de nobres a camponeses, costuraram cruzes vermelhas em suas roupas. A Guerra Santa não era mais uma ideia, era uma missão divina e visceral. Mas o fanatismo cobrou seu preço antes mesmo da partida oficial. Uma multidão de camponeses pobres, liderada por Pedro, o eremita, partiu sem preparo na chamada Cruzada Popular. Famintos e desorganizados, espalharam caos e violência pela Europa, atacando comunidades judaicas no caminho. Foi um prelúdio trágico. A prova de que o movimento das cruzadas misturava fé genuína com um perigoso rastro de destruição e intolerância. Diferente da multidão pobre, a Cruzada dos Nobres era uma máquina de guerra profissional. Liderados por Godofredo de Bouillon, milhares de cavaleiros atravessaram a Europa e o deserto escaldante. Eles enfrentaram fome e sede, presos em armaduras de metal sob um sol impiedoso. Cada passo era um teste de resistência extrema, onde o fanatismo religioso era o único combustível contra o clima mortal do Oriente. Em 1099, os cruzados finalmente avistaram Jerusalém. O cerco foi brutal. Usando torres de madeira e catapultas, os cristãos romperam as defesas após meses de luta. O que se seguiu foi um banho de sangue, uma carnificina que não poupou civis, manchando de vermelho o solo sagrado. Para os cruzados era a purificação da cidade. Para a história, um dos episódios mais violentos e sombrios da Idade Média. Com a vitória, surgiram os Estados Cruzados, transformando a Terra Santa em um enclave europeu. Godofredo de Bouillon tornou-se o protetor do Santo Sepulcro, recusando o título de rei na cidade onde Cristo foi crucificado. O sucesso parecia um milagre para o Ocidente, mas no mundo islâmico, o trauma plantou uma semente de união e vingança. O tabuleiro estava montado para o surgimento de um novo herói árabe. Enquanto os reinos cristãos se perdiam em intrigas, um líder surgiu para unir o Islã sob uma única bandeira: Saladino. Mestre da estratégia e da honra, ele unificou o Egito e a Síria, cercando os Estados Cruzados. Sua missão não era apenas a guerra, mas devolver Jerusalém ao seu povo. Saladino era admirado até por seus inimigos pela sua sabedoria e pelo respeito que demonstrava aos códigos de cavalaria. Em 1187, o destino das cruzadas foi decidido nos chifres de Hattin. Saladino atraiu os cavaleiros cristãos para uma armadilha sob um sol escaldante, longe de qualquer fonte de água. Exaustos e sedentos, os cruzados foram aniquilados. Com a vitória, Saladino marchou sobre Jerusalém. O mundo esperava um novo massacre, mas ele surpreendeu ao poupar a população e permitir que os cristãos saíssem da cidade em paz. A queda de Jerusalém convocou os reis do Ocidente para a Terceira Cruzada, destacando Ricardo Coração de Leão.
O duelo entre Ricardo e Saladino tornou-se eterno. Embora fossem rivais ferozes, ambos nutriam um respeito profundo, trocando presentes e médicos durante as tréguas. Jerusalém permaneceu islâmica, mas Saladino permitiu a entrada de peregrinos, selando um dos encontros mais fascinantes e respeitosos da história militar. A Quarta Cruzada começou com um plano ambicioso: atacar o Egito por mar. Para isso, os cruzados contrataram a poderosa frota de Veneza. Mas sem dinheiro para pagar a dívida, os cavaleiros tornaram-se reféns dos interesses venezianos. O doge Enrico Dandolo, um líder cego e astuto, desviou a expedição para Constantinopla. O objetivo não era mais a Terra Santa, mas intervir nas intrigas sucessórias do Império Bizantino. Em 1204, o impensável aconteceu. O exército cristão atacou a maior metrópole cristã do mundo. As muralhas de Constantinopla, que resistiram por séculos aos invasores, foram rompidas por quem deveria protegê-las. O saque durou 3 dias de horror. Igrejas foram profanadas e tesouros milenares foram roubados ou destruídos. O ouro e as relíquias de Bizâncio foram levados para Veneza, deixando uma ferida aberta na cristandade que jamais cicatrizaria. A queda de Constantinopla marcou o fim do ideal das cruzadas como missão religiosa. O Império Bizantino foi retalhado, e um Império Latino foi fundado sobre suas ruínas. Esse evento enfraqueceu permanentemente a barreira que protegia a Europa das invasões orientais. A Quarta Cruzada provou que, acima da fé, o poder e o lucro moviam os tabuleiros da Idade Média, transformando aliados em alvos e a cruz em um símbolo de conquista. Embora as cruzadas tenham falhado em manter a Terra Santa, elas transformaram a Europa para sempre. O contato com o Oriente abriu as portas para um novo mundo de sabores e texturas. Especiarias como pimenta e canela, além de tecidos finos como a seda, tornaram-se desejos de consumo da elite europeia. O mar Mediterrâneo, antes isolado, voltou a ser uma vibrante rodovia comercial, enriquecendo cidades como Veneza e Gênova. Mas a herança não foi apenas material. No Oriente, os cruzados redescobriram o conhecimento da antiguidade que havia sido preservado pelos árabes. Textos de Aristóteles, avanços na matemática, na medicina e na astronomia fluíram para o Ocidente. A introdução de novos métodos agrícolas e invenções como a bússola e o astrolábio revolucionou a vida europeia. O saber oriental agiu como uma faísca, preparando o terreno para o futuro renascimento. Socialmente, o sistema feudal começou a rachar. Muitos senhores feudais morreram nas batalhas ou empobreceram para financiar suas jornadas, fortalecendo o poder dos reis. A economia de trocas deu lugar ao uso crescente da moeda, impulsionando o surgimento de uma nova classe, a burguesia. As cruzadas falharam como conquista militar, mas venceram ao forçar a Europa a olhar além de seus muros e se reintegrar ao sistema econômico global. No século XIII, o entusiasmo pelas cruzadas começou a murchar. As sucessivas derrotas militares e o alto custo em vidas e recursos geraram um profundo ceticismo na Europa. A última grande fortaleza cristã na Terra Santa, a cidade de Acre, caiu em 1291. Com sua queda, o sonho de um reino cristão no Oriente chegou ao fim. Os cavaleiros que restaram voltaram para casa, trazendo consigo cicatrizes de uma guerra que parecia não ter mais fim. O fracasso militar forçou a igreja e a nobreza a encarar uma nova realidade. As ordens militares, como os templários, que se tornaram imensamente ricas e poderosas, passaram a ser vistas com desconfiança pelos reis europeus. Em poucos anos, o foco da Europa mudou. Em vez de conquistar Jerusalém, os monarcas agora lutavam para consolidar suas próprias fronteiras e centralizar o poder, dando os primeiros passos para o nascimento das nações modernas. As cruzadas terminaram sem a vitória definitiva da cruz sobre o crescente, mas deixaram um mundo irreconhecível. O isolamento medieval foi quebrado e a curiosidade pelo desconhecido foi despertada.
A Europa que partiu para o Oriente era agrária e fechada. A que retornou estava pronta para navegar pelos oceanos e descobrir novos mundos. O sangue derramado no deserto acabou por regar as sementes da modernidade que floresceriam nos séculos seguintes. As cruzadas não foram apenas guerras por terra ou fé, mas o encontro violento que despertou a Europa de seu isolamento. Elas deixaram marcas profundas que ainda hoje moldam a relação entre o Oriente e o Ocidente. Se você sentiu o peso dessa história e quer continuar explorando as raízes do nosso mundo com profundidade, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no Reserva Histórica para não perder nosso próximo capítulo. A história é a nossa maior herança. Até a próxima!